Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. Hoje nós vamos falar sobre a reconciliação. No meio da nossa jornada de dor, descobrimos que Cristo se entregou na cruz para nos reconciliar com Ele mesmo. Nessa segunda carta, nesse trecho que a gente vai ler, Paulo já havia falado sobre a obra do Espírito aos irmãos na segunda carta aos Coríntios. Ele já havia falado sobre o seu zelo, o seu apostolado, da presença dele em espírito, no sentido de que ele é presente na vida daqueles irmãos, sua preocupação com esses irmãos, esse é o sentido, sua preocupação com essa igreja. Fala sobre a obra de Jesus Cristo, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, e por isso que o nosso trecho começa com: ora, tudo isso provém de Deus, porque ele vinha falando alguma coisa antes. O trecho que nos interessa é sobre a reconciliação, mas Paulo diz que toda a obra do Espírito e toda a nossa vida provém de Deus. Ela nos proporciona tudo isso. Que Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, ou por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Senhor, nos abençoe na meditação da sua palavra. Nós estamos falando esse ano sobre periago, o verbo que significa percorrer, de que Jesus percorreu cidades, aldeias, passou pela Galileia, pela Judéia, foi para Samaria, andou no meio de pessoas, andou por essas terras e viu o estado humano de degradação. Mais do que percorrer cidades, mais do que andar por lugares, Ele vestiu a nossa carcaça, Ele entrou na nossa existência, Ele percorreu a nossa vida. Ele não apenas viu e presenciou a destruição pós-queda no Éden e toda a degradação que o pecado vinha trazendo ao ser humano, mas Ele sentiu na pele a dor, o ódio, a injustiça. Ele percorreu a nossa vida. E nós vamos entendendo que a nossa jornada no meio dessa dor não é só assistida e presenciada por alguém que se foi, mas na presença dele e tendo a presença do seu Espírito em nós, reconciliados com Deus, é que nós percorremos a nossa dor. Reconciliados com Ele traz para nós o sentido de que nossa vida é um pouco melhor na graça, muito melhor na graça. Obviamente não tanto quanto será na eternidade, lá no reino perfeito e eterno. Aqui, no reino ainda, no prenúncio do reino de Deus, já temos a alegria de saber que Ele nos chamou de volta. Se esse avião está caindo e esse mundo caminha para o fim, nós temos a grata surpresa do Evangelho que foi anunciado a nós, e da presença de Deus em nós, que nos reconciliou com Ele. Somos dele de novo, somos de Cristo outra vez. Deixa eu tentar dar um exemplo bem simples. Todo mundo aqui deve ter alguém na vida que você ama demais, uma pessoa não só que você gosta dela, mas uma pessoa que foi muito e é muito importante na sua vida. Sabe aquela pessoa que se diz assim: meu Deus do céu, eu te sou grato porque o Senhor colocou essa pessoa na minha vida. Essa pessoa está no meu caminho. Eu te agradeço por conhecer esse fulano ou essa fulana. De repente é alguém que já te socorreu em situações extremas da tua vida.
Gente que você pode contar a qualquer momento. Sabe aquela pessoa que você vai na festa, tá chata. Quando aquela pessoa chega, senta aqui na minha mesa, senta com a gente aqui. Aquela pessoa que você tem prazer, conhece toda a sua vida, já te estendeu a mão, e você é grato por ela existir. Todos nós temos alguém assim. Se você não tem, tá difícil a tua vida, irmão. A gente tem que ter. Convido você a conhecer mais gente. Tem muita gente aqui, quem sabe uma delas não é essa para você. O tema hoje não é solidão, nós vamos chegar nesse tema ainda, a gente tem que ter alguém. Mas, e essas pessoas, pode ser que seja uma ou mais de uma, são aquelas que a gente jamais faria coisa alguma para feri-la. Nunca faríamos nada para decepcionar essa pessoa. Muito pelo contrário, a gente faz o que puder para sempre poder agradá-la. A gente sempre se sente devedor, sabe como é que é? Puxa vida, sempre que eu vejo aquela pessoa eu vou, abraço, como é que você está? Você está legal? Quer um café? Senta. Porque ela é tão preciosa e tanto da vida dela já me abençoou que eu me sinto um devedor. Agora imagine, não sei se isso já aconteceu, talvez sim, de que uma vez, por um lapso, por um problema qualquer que você tenha tido, você feriu essa pessoa. Você não queria, você a ama, você jamais faria isso por pura vontade. Porque quando a gente odeia alguém, a gente faz de vontade, não é verdade? Quando a gente não gosta de alguém, a gente põe o pé para ele tropeçar, né? Porque a gente é ruim, porque nós somos assim, pecadores. A gente não faz muito caso, né? Fala com, pois não, próximo, assim, né? Mas essa pessoa não. Não deveríamos fazer isso com ninguém, né? Mas enfim, essa pessoa a gente jamais queria ter ferido, mas você acabou machucando muito essa pessoa. Não só machucando, você causou danos a ela, ou um dano irreparável. Você a colocou numa situação terrível, e o pior, você não tem como fazer para voltar atrás. E você fala, meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Primeiro que a gente se sente um lixo quando isso acontece. O que eu fui fazer? Que raio de gente eu sou? Que porcaria de ser humano eu sou? Que droga! O que eu tinha que me meter com isso? O que eu tinha que fazer tal coisa? E o pior, eu não posso mais consertar. E eu sei que essa pessoa que eu amo demais e sempre me fez bem, ela está sofrendo agora. E eu não tenho como consertar o que eu fiz. E além de eu ter feito tudo isso e me sentir um lixo, eu ainda perdi essa pessoa. Eu não sei se já aconteceu isso com você. É terrível. E aí então você fica pensando, e agora? Eu vou carregar o resto da minha vida a culpa de ter causado isso, e de uma pessoa que eu tanto amo e é tão importante para mim, eu ter me separado dela por minha própria culpa. Serão noites e noites para esquecer. E mesmo que passe muitos anos, se você viu um nome de alguém que é igual dele ou dela, dessa pessoa, ou se você a vir em algum lugar, aquilo nunca vai se apagar de você. Porque você carrega para sempre a culpa de ter sido você o promotor, tanto do mal quanto da separação. Mas agora eu vou te dizer imagine que isso tivesse acontecido, eu não sei se aconteceu, mas imagine que essa pessoa te procurasse, te telefonasse, mandasse um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, ou falasse, vou encontrar, e te encontrasse em algum lugar. Quando você recebesse essa mensagem, eu não sei, você não saberia o que responder. O que eu falo agora? Oi, tudo bem? Eu não posso falar tudo bem, não está tudo bem, está tudo mal, eu sei que está mal. Já vou pedindo perdão, já começo a chorar, o que eu faço? Aliás, se essa pessoa chegasse diante de você com um taco de beisebol, você ia parar no meio da rua e falar assim, pode bater, no meio da cabeça, eu mereço. Se ela viesse e te xingasse, você ia falar, pode xingar, porque você está certo. Desse um tapa em você, na sua cara. Aliás, se ela saísse falando mal para um monte de gente, você ia falar, eu entendo. Você não ia se defender, não ia fazer um texto no Facebook. Você ia dizer, essa pessoa está certa, eu fiz isso mesmo. Mas ela chega diante de você e não faz nada disso. Ela chega diante de você e fala assim, você está bem? Tô. Aí você não sabe como falar, você diz, puxa, me perdoa,
eu não sei o que fazer, eu causei um mal para você, eu te dei um prejuízo terrível. Ela, calma, relaxa, já resolvi o mal. Mas eu não tenho nem como pagar, como cobrir o dano que eu provoquei. Relaxa, eu já paguei, já acertei tudo. E você fala, eu sei, você trouxe a conta? Não trouxe conta nenhuma. Eu vou ter que te ressarcir. Não, eu vim aqui para dizer que eu já resolvi. E eu queria saber se a gente não pode voltar a ser amigo. Gente, eu não sei se você entende a situação. Talvez porque você já promoveu e já provocou esse dano em alguém. Como você se sentiria se isso acontecesse? Eu acho que a sua admiração por essa pessoa multiplicaria por 1000. Talvez a sua gratidão pelo que ela fez multiplicaria por 10.000. O seu sentimento de dívida para com essa pessoa, pelo amor de Deus, é a vida toda. O seu amor por ela, Jesus, o que é isso? Porque na verdade isso não existe. Alguém que foi prejudicado por mim, que só me fez o bem, nunca me fez o mal. Eu fiz o mal para ela. Eu a perdi e a prejudiquei, mas ela resolveu a pendenga. Ela resolveu o que eu não poderia resolver. E ela me chamou para que a gente pudesse se reconciliar. Esse é o sentimento que eu e você precisamos entender e ter para com Deus. Porque foi isso que Cristo fez na cruz por nós. Foi isso que Deus realizou ao se entregar no nosso lugar. Porque nós chegamos na bendita ou maldita ou bendita ou sei lá árvore e dissemos, daqui esse fruto porque eu vou decidir o que é bem e o que é mal e eu vou viver minha vida sem Deus. E foi esse pecado que nos separou de Deus, que trouxe destruição para nós e para esse mundo que vai ao fim. E você vai dizer assim, Adão é fogo, hein Zé? Por causa de Adão nós estamos nisso aqui. Relaxa, não precisa ficar bravo com Adão. Todos nós somos Adão, a gente é igual a ele. Todos nós vivemos a nossa vida como se Deus não existisse. A gente corre para Deus quando a coisa explode, quando a coisa fica ruim. Eu sei o que é o bom e o que é o mal. Eu decido todo dia para mim. E aí falar com Deus? Causamos danos e o nosso pecado, a nossa decisão, causou um dano a esse mundo. O mundo geme, a terra geme, nós gememos. Paulo fala a Romanos. Porque nos separamos de Deus, porque o desprezamos, e a criação sofre, e nós sofremos por isso. E Deus vem ao nosso encontro, e diz, tudo bem, eu quero você de volta, eu pago a dívida. A humanidade quando olha para Jesus Cristo na cruz, quando a humanidade vê Cristo na cruz, ela precisa entender, nós estávamos separados de Deus, nós estávamos separados da vida, nós causamos um mal. A cruz mostra para nós que Deus não levou em conta o que fizemos, e disse, eu estou aqui pagando o preço para vocês voltarem para mim. É o que acabamos de ler no texto que lemos. Versículo número 19, Deus estava ali na cruz, em Cristo, reconciliando consigo todas as coisas e o mundo todo. Dizendo, volta tudo para mim, eu pago a conta. Por que não somos gratos? Por que tratamos a nossa relação com Deus como uma mera relação religiosa, de ir a um lugar, como um templo, fazermos rezas, rituais, darmos um dinheiro para Deus nos abençoar?
fazermos boas ações para tratar a gente bem, por que não temos esse sentimento de dívida e gratidão profunda pelo que Cristo fez por nós? Por que não entendemos a graça de Deus? Por que não entendemos o tamanho do nosso prejuízo, o tamanho do prejuízo que causamos, o tamanho do nosso pecado? E por isso estamos na dor. Mas Ele nos amou, e Ele nos chamou, e Ele nos deu uma nova vida. Ele estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E através do Espírito de Deus, que agora habita em nós, e através do legado da sua palavra deixada para nós, é que dia após dia, pelo poder do Espírito, nós somos transformados na imagem do Filho. Não há lógica de vida cristã se você não mudar. Não há razão de você frequentar uma instituição religiosa, de você fazer seus cânticos, rezas e ofertas, se Deus não mudar você. Significa que nada aconteceu com você. Você é apenas mais um evangélico nessa terra. Você é apenas mais uma pessoa chamada crente. Mas de verdade não há vida de Deus em você. Se você continua o mesmo depois de anos conhecendo a Cristo, alguma coisa está errada. Ou ele é errado, ou você não o conheceu. Porque o propósito de Deus é transformar nossa mente, nosso ser, de volta para sermos a imagem dele, destruída pelo pecado. É por isso que na minha cabeça não cabe, os outros pouco importa, cada um faz o que quiser, mas para nós aqui, não tem nexo eu trazer algumas regras de coaching que funcionam bem, talvez profissionalmente, mas para que você trate a sua vida como se fosse um negócio religioso e espiritual, onde você tem técnicas e práticas de comportamento e Deus é enganado e vem e te abençoa. E você aprende as mandingas e Deus fala, opa, libera para Ele. Para que a sua espiritualidade seja medida de acordo com a marca do seu carro no estacionamento da igreja. Isso é coisa para a gente que está no departamento infantil. Cristo quer mudar seu coração e sua mente. Cristo quer arrancar o seu pecado. Ele quer transformar quem você é. Porque diz o texto que lemos, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ele deu para a gente, nos confiou a palavra da reconciliação, versículo 19. Como se Deus exortasse o mundo, por nosso intermédio, somos embaixadores de Deus. Isso é uma coisa poderosa, o Evangelho é a coisa mais poderosa que existe nessa terra. Porque Ele é capaz de mudar o ser humano. Se mudar o ser humano, o mundo muda. A gente aprende a mudar, dá uma educação para ele, dá um dinheiro para ele, muda o bairro que ele mora, muda o governo, vamos mudar a ideologia política, faz um outro projeto, dá condições profissionais. Tudo isso eu acho que tem que ter. Todas as condições do ser humano viver como ser humano dignas tem que ser defesa de todos nós. Mas se o ser humano não mudar, eu ouvi essa semana uma pessoa falou assim, será que tem vida após a morte? O outro falou assim, eu não sei se tem vida antes da morte. Isso que a gente vive é vida? Isso aqui é vida. O jeito que você trata a sua mulher é vida? Isso é vida? O jeito que você trata o teu marido, isso é vida? A maneira como você trata os seus filhos, ou você trata o seu pai, é assim que é vida? Essa insensibilidade, essa falta de educação, essa grosseria, essa avidez por dinheiro, sensualidade e sexo, é isso que é vida?
Qual é o animal irracional dessa existência? Nós. Ele nos reconciliou consigo, para que entendêssemos que Ele é a vida, e sem Ele não podemos viver. E quando Ele fez isso, Ele nos deu o ministério. A palavra ministério aqui é a palavra diaconia. Aliás, no Novo Testamento, acho que 99,9% das vezes que você vê a palavra ministério, você puxa o adesivo e embaixo está escrito diaconia. Diaconia significa o serviço. O diáconos, do grego, é o servo. Ah, é, Zé? É, parênteses aberto aqui. Ministro não é o cara que está no topo? Não, não é. Ministério não é para me sentir melhor, não, é para você servir. Mas é porque lá em Brasília tem os ministérios, não esquece Brasília. Não somos nós que interpretamos a palavra segundo a nossa maneira de viver na terra. A nossa maneira de viver na terra tem que ser interpretada e vivida segundo aquilo que a gente aprende dos céus. Ministério é serviço. Ministério é entrega. Aliás, foi o que Cristo fez. Exerceu o ministério da reconciliação, fazendo o quê? Se doando, deixando a sua glória, para que eu e você fizéssemos o quê? O mesmo. Ele nos deu o ministério da reconciliação, como se Deus, diz o texto, no versículo 20, exortasse esse mundo por nosso intermédio. Olha que incrível. Deus fala para as pessoas sobre a reconciliação com Ele, quando as pessoas olham para nós, porque Ele deu para a gente a palavra da reconciliação. E agora eu quero falar de um outro termo. A palavra, aqui nesse texto, é a palavra logos. A mesma que João usa para descrever a Cristo. Só que nesse caso não é apenas a palavra escrita, não é apenas a grafia. Aliás, grafia vem de outro termo grego, grafé. Não é apenas a grafia, não é só uma coisa que eu falo. Aliás, é por isso que Cristo é comparado ao logos, que também tem todo um conceito filosófico sobre essa palavra. Aliás, a nossa palavra lógica vem do logos. Logística vem do logos, porque ele é o sentido de planejamento, ordem, organização, cálculo, computação de valores, pensamentos, ideias. É isso que significa. O logos tem um significado muito amplo, mas tudo que é idealizado e imaginado cabe aqui. Ele não está dizendo que Deus colocou apenas uma palavra para a gente falar na nossa boca. Ele colocou uma lógica na nossa vida. É isso que é Cristo. É uma outra lógica de vida. Porque quando eu me encontrei com Ele, eu entendi, Deus do céu, o que Ele fez por mim. Tamanho da minha dívida, o prejuízo que eu causei, Ele vai e paga e me chama de volta e fala: eu quero você, eu estou aqui na cruz te reconciliando comigo, mas eu não tenho como pagar. Isso é graça. E quando eu conheço essa graça e entendo o que Cristo fez por mim, eu falo: Jesus, eu sou mais lixo do que eu pensava. Sou. Por isso eu me rendo. Por isso eu me entrego. Aliás, Paulo escreve aos Efésios que Deus prova o seu amor para conosco no fato de que Cristo morreu por nós e a gente não valia nada. Pode ser que alguém que vale alguma coisa tenha um outro que queira morrer por ele, mas por alguém que não vale nada. Essa é a graça de Deus. Esse é o amor de Deus. E por isso, Ele exorta esse mundo através de nós. E nos deu a palavra da reconciliação. Ele nos deu a lógica da reconciliação. Eu que fui reconciliado com Deus, agora eu vivo reconciliação aonde eu estou. Eu olho para uma terra devastada, ela tem que ser reconciliada com Deus. Eu vejo uma natureza explorada, aonde eu piso, isso tem que ser reconciliado por Deus, com Deus. Porque eu carrego um jeito de viver reconciliado. É por isso que eu tenho paciência com os meus filhos, é por isso que eu tenho paciência com a minha esposa e com o meu esposo, porque eu entendi o que Deus fez por mim. Que Ele não me cobrou, que Ele não veio com o porrete dizendo: você errou. Mas nós não. Nós somos os primeiros a dizer: você está errado, ninguém está certo, não sei o quê.
Colocamos nossos filhos no rodapé. O Brasil é um dos países que mais agride, homens que mais agridem mulheres no mundo está no Brasil. E não é só agressão física, que é terrível. Hoje, estava conversando com uma pessoa, hoje de manhã, num aconselhamento surpresa. Cheguei aqui, tinha uma pessoa para se aconselhar. Eu estava dizendo a ele, os maus tratos, a falta de educação, a falta de tempo, falta de cuidado, de atenção, é uma violência. Porque a mulher que Deus te deu, Ele mandou você morrer por ela como Cristo. Você está entendendo? E eles vão entender que tem um Deus que reconcilia porque você reconcilia. Porque você entendeu que machão não é ser latino-americano que sai transando e comendo todas. Ou porque você é chefe, patrão, tem muito dinheiro e muita gente aos teus pés. Ou porque você é um profissional ou uma profissional bem-sucedido que agora todo mundo vai ter que te ouvir. É porque você ouviu a Deus, que você disse como Paulo em Filipenses 2, tudo eu reputei por perda, como excremento de animais, é a palavra que ele usa, para conhecer a Cristo. Deus me reconciliou com Ele. Eu tenho uma lógica de reconciliação. Eu tenho uma lógica de gente que entende que somos sacrifício vivo. De quando alguém olha para você e diz, essa pessoa, ela deve estar com Deus. É por isso, acho que agora as coisas vão ficando claras, talvez para nós e na sua mente. Por isso que aqui na igreja a gente não tem ação social. Tem ministério de ação social? Não. Nós temos uma missão. É só para trocar de nome. Não, também não é um conceito. Porque se eu sair pregando e evangelizando, não adianta nada. Se essa palavra que sai pela minha boca não passou pelo meu cérebro e nem desceu 30 centímetros no meu coração e não mudou a minha vida, porque eu sou um agente de reconciliação. Aliás, é por isso que o nosso país odeia os evangélicos, inclusive quase eu, pulo as rádios quando eu estou trocando de dial. Porque é um pé no saco, irmãos. As mulheres não sabem o que é isso. Desculpe o termo, mas é que eu não achei nenhum melhor. Porque somos os mais odiosos. Gritamos aos quatro cantos que somos santos, perfeitos. Canonizamos sistemas. Abraçamos a corrupção. Irmãos, eu não estou falando de corrupção de dinheiro, corrupção em todos os sentidos. Porque a palavra que falamos pela nossa boca não passou pelo nosso coração e nem pela nossa mente. Queremos pregar para que as pessoas se reconciliem com Deus e a nossa vida prova que Deus não serve para nada. Porque nosso desrespeito, nossa falta de educação vai à frente como testemunho vivo de que nós, e para nós, Deus não vale nada. Essa é a verdade, nua e crua. Triste, mas é verdade. O ministério da reconciliação é uma lógica dentro de nós. Porque o que fazemos aqui, se é da cesta básica, se são os esportes com os meninos, não é porque a gente acha bonito fazer o bem ou porque a igreja tem o dever de fazer. É porque nós somos assim, não é verdade? É porque é uma lógica da nossa vida. No mundo materialista que a gente vive, por que você tem alguma coisa? Porque você merece. Mas a lógica da graça não é porque nós merecemos que somos salvos, é porque nós precisamos. A pessoa não tem o que merece, tem o que precisa. Essa é uma lógica muito diferente da nossa lógica materialista. Por isso eu não acredito que Deus abençoa mais quem ora mais ou quem dá mais dinheiro. Ele nos abençoa porque Cristo morreu na cruz, porque o dinheiro que eu dou já é dele, a riqueza desse mundo é dele, até eu sou dele. Ele não precisa que eu dê a ele o que já é dele. Eu não compro Deus, eu não suborno Deus.
Eu me rendo a Ele. Deus não quer o seu bolso, o seu dinheiro. Ele quer o seu coração, sua mente, sua vida. O que você vai fazer ou doar é apenas uma consequência de quem você é. Porque o que você doa não transforma você. É quem você é que transforma de verdade suas atitudes. E não o contrário. Temos uma lógica de reconciliação. O jeito que nós ouvimos, atendemos, amamos, repartimos o pão, damos a nossa capa, andamos mais uma milha, choramos com quem chora, levamos as cargas uns dos outros, é porque entendemos uma lógica, não porque temos uma lei religiosa. Me converti, agora tem que fazer. Se você faz porque tem que fazer, está no lugar errado. Eu e você precisamos ser transformados, entender o que Deus fez por nós, e entender que através de nós Ele quer reconciliar o mundo. Essa é a nossa missão. É o que a gente fala, e é o que a gente faz. E nos dias de hoje é mais do que a gente faz, porque o povo está cansado do que a gente fala e não vive. No meio da dor que a gente vive nesse mundo, o derramar da graça nos alivia, porque Deus nos reconciliou com Ele. E a gente fica constrangido, sem graça, de falar: Senhor, o que o Senhor fez? Eu não entendo a Tua graça, eu não entendo o Teu amor. O que o Senhor fez por mim? Eu nem mereço, eu não mereço isso. Aliás, antes mesmo de eu te pedir, o Senhor já tinha se entregado por mim. O Senhor me amou primeiro. Salmo 116. O que darei eu ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Beberei o cálice da salvação, oferecerei ações de graça ao meu Deus, vou proclamar o nome dEle onde eu estiver, vou viver para Ele. Eu vou mudar a lógica da minha vida. Aonde eu pisar, eu sou um agente de reconciliação com Deus. Ele me deu a lógica, o logos da reconciliação. E a minha missão não é falar de Jesus. Eu fico preocupado, se eu falo muito de Jesus e uma pessoa não entende, é porque eu devo estar só falando e não vivendo. Porque se eu quero falar, ela não me perguntou e eu fico enchendo a cabeça dela. Mas quando eu vivo Cristo, fatalmente ela vai perguntar: por que você é assim? A melhor maneira de você falar de Cristo é quando alguém te pergunta por quê. Porque você tem um ministério, um serviço, uma abnegação dentro de uma lógica de reconciliação. No meio da dor que a gente vive, irmãos, no meio desse mundo caótico, de pecado, que caminha para o fim, isso aqui é um oásis. Estava dizendo aqui às 9, que ontem eu estava aqui na festa, acho que no momento do pico da festa aqui, quando o forró estava quente. Teve, Zé? Claro. Na igreja pode? Claro que não, por isso que nós fizemos. Eu estava olhando ali assim a diversão. O nosso bingo foi todo feito pelos adolescentes e parte dos jovens da igreja. Estava muito divertido. Eu olhei tudo assim, todo mundo. Eu não estou dizendo a você pela festa em si, mas por ver gente conversando, gente amiga. Eu falei: Senhor, o Teu reino é um milagre na terra. Nós temos uma responsabilidade de não estarmos aqui para nos aproveitarmos de nada e de ninguém, para sermos ministros de reconciliação, para amarmos de graça, para acolhermos de graça, para abraçar a gente que fala: estou perdido, cai para dentro que nós também estamos, mas encontramos Cristo, vem para o caminho que Ele é salvação e vida. É de alguém falar: mas eu estou tudo arrebentado, eu não sei como pagar. Quem disse que precisa? Ele pagou na cruz por nós, agora a gente é grato a Ele, a gente aprende dEle, somos cheios dEle, vivemos para Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Todas as coisas. Nossa casa vai ser melhor, irmãos, se nós entendermos a lógica da reconciliação. A gente vai se reconciliar com pessoas e vamos levar pessoas a se reconciliarem com Cristo. Ainda que esse mundo caminhe para o fim, e ainda que a gente não possa evitar isso, porque já está previsto na palavra, já está certo, já aconteceu, João já viu.
no Apocalipse. Mas enquanto a gente está aqui, a gente pode salvar muita gente. E vamos viver no meio desse caos, como a comunidade dos discípulos de Cristo, que foram reconciliados com Deus e agora vivem uma lógica da reconciliação. O ministério da reconciliação. E levam Cristo não só pelo que falam, mas muito mais pelo que vivem. Aliás, nossos missionários estão em países de perseguição, eles pregam muito mais com o que vivem. Em algumas oportunidades, falam. Deus nos abençoe. E Paulo diz que nós somos ministros de reconciliação, como se através de nós Deus exortasse o mundo. E por isso ele diz, eu digo a vocês, reconciliem-se com Deus. Paulo, nosso irmão, está escrevendo essa carta que nós estamos lendo hoje aqui, está dizendo para todos nós, 2000 e tantos anos depois, voltem para Deus, reconciliem-se com Deus. Eu sei que muitos irmãos aqui têm adquirido livros na nossa livraria. Eu incentivo você sempre, aqui eu falo, compre um livro devocional. Ai, Zé, 300 e tantas páginas. Então, é uma por dia, relaxa. Né? Tem o Tim Keller, Joe Stott, D.A. Carson, tem vários autores sensacionais, com livros devocionais. Mas eu nunca li um livro de 365 páginas, mas vai ler. Você gasta 5 minutos num dia, tem um versículo, um estudo, para aquele dia você ora e você vai viver o seu dia se alimentando todo dia de Deus. Se reconcilia. Homens, sejamos homens de oração. Mulheres, sejamos mulheres de oração. Gente de Deus. Jovens, gente de Deus. Gente que não anda segundo a lógica esquizofrênica dessa terra. Lógica maluca desse mundo. Mas vive segundo a lógica de Cristo. Segundo a lógica do Logos. Segundo a palavra da reconciliação. Negando-se a si mesmo, como Cristo fez, porque somos ministros da reconciliação. Fazer desse ambiente um lugar de reconciliação. Da nossa casa, começando em nós com Deus. E quem nos cerca. Explodindo dentro desse lugar. Porque nós somos a igreja e não ele. E muito mais importante, fora dessas 4 paredes, muito mais importante. Onde somos luz do mundo e sal da terra. E no meio da nossa jornada de dor, do nosso periago de dor nessa terra, nós falarmos obrigado pela tua graça, Senhor. Sai daqui hoje para reconciliar. Mas antes, reconciliemo-nos com Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos pedir ao Senhor para nos ajudar. Senhor Jesus, foi na tua cruz que nós nascemos de verdade. Às vezes a gente perde de vista a importância disso, Senhor. A gente perde de vista, Senhor, o que significa a tua reconciliação. Deus estava ali em Cristo, trazendo o mundo de volta, pelo sangue da sua cruz. Olhar para essa cruz faz eu cair de joelhos, Senhor, e falar, me perdoa, meu Deus, que lixo que eu sou. O que eu fiz te feriu, e era a única pessoa que eu não deveria fazer isso, era contra ti. Mas ao invés de me matar, o Senhor se entregou no meu lugar, pagou a dívida do meu prejuízo que eu cometi contra ti, e me chamou de filho de novo, e me trouxe de volta. Senhor, faz isso explodir dentro de nós, que a gente não consiga mais sair de casa e ser a mesma pessoa orgulhosa, pedante, de nariz empinado, sabendo que nós não somos nada. Que possamos vencer nosso orgulho, nossa empáfia, e nos arrependermos para dizer, o Senhor me reconciliou, e eu era e sou um pecador. Planta dentro de nós a lógica da reconciliação, Senhor.
Porque de nada serve eu vir aqui, de nada serve estarmos aqui se eu não for transformado, Senhor. Que a lógica da reconciliação entre na minha cabeça e a palavra da reconciliação saia pela minha boca. Que a nossa missão seja mais compreendida, não como um bem que a gente faz, mas como a vida que a gente vive, porque é assim que a gente é. Reconciliamos gente com a divina dádiva da vida. Essas crianças que vêm aqui, essas famílias que a gente ajuda, Senhor, eles têm o direito divino à vida. Eles têm o direito divino à terra, a plantar e colher, a amor, a carinho. O que a gente faz por eles não é ajuda social, é viver o teu evangelho, Senhor. É entender a lógica da reconciliação e levar pessoas a se reconciliarem contigo. Senhor, nos torna uma igreja reconciliada contigo, Senhor, que entende o valor da cruz, que entende o preço que foi pago, que deixa de lado os seus orgulhos e a sua ganância, que deixa de lado sua luxúria e o seu luxo, e entende o Deus que deixou a sua glória para ser servo, ministro de reconciliação. Abençoa as nossas famílias, Senhor. Que o sangue de Cristo coloque paz dentro das nossas casas, começando em nós, servos na lógica da reconciliação. Porque o Senhor levou o prejuízo, e a gente não consegue levar prejuízo por ninguém, a gente quer cobrar. O Senhor nos perdoou de uma dívida tão enorme, que a gente possa entender o nosso próximo, como a tua parábola nos ensina, Jesus. Está aqui o nosso coração e nossa vida. Nos arrependemos, porque de verdade, Senhor, a gente não entende isso e não praticamos isso. Eu não pratico plenamente isso, e acho que meus irmãos que estão aqui também não. Mas nós precisamos, Senhor. Nós precisamos disso. Para os nossos casamentos, para a nossa vida de pais e filhos, para a vida comunitária como igreja e como ministros da reconciliação nesse mundo. Servos que têm a lógica da reconciliação, através de quem o Senhor exorta esse mundo e mostra para essa gente que tem uma outra vida para se viver fora dessa esquizofrenia, que é a nossa vida contigo, Senhor. No meio da dor que a gente vive, obrigado pela dádiva da reconciliação. Obrigado porque o Senhor nos amou e nos ajuda a não tornar a nossa vida mais dolorosa por causa da nossa cabeça dura. Quebranta-nos, quebranta-nos. Que a gente saia daqui hoje para um domingo diferente. Que a gente viva uma semana diferente, Senhor. Diferente, Pai. Que a gente viva uma semana de paz. E que nós sejamos ministros da tua reconciliação. Abençoa o nosso descanso de domingo, nosso almoço de família. Alguns voltam ao trabalho hoje, outros voltam amanhã. Guarda-nos nessa semana, nos protege, nos dá a tua alegria a cada dia. E acima de tudo, nós somos gratos pela graça. Se o Senhor não tivesse nos reconciliado, a gente estava morto nessa terra, Senhor. Obrigado pela tua reconciliação, pela tua graça. Somos gratos pela dádiva da vida que o Senhor nos deu. A ti toda a honra e toda a glória, todo louvor, toda adoração ao Senhor que nos reconciliou pelo sangue da sua cruz. E a ti, nosso coração, nossa devoção, nossa adoração, nossa prostração e toda a nossa missão. Porque tudo é teu, é por ti e é para ti, para sempre. Em nome de Jesus, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Dê um abraço bem forte no irmão que está ao teu lado. Um abraço bem forte na tua mulher, no teu marido, no teu filho que está aí com você. Você que nos assistiu pela internet, um bom domingo a você. Semana que vem estamos de volta. Fiquem na paz.